Graça e paz, mais um sabadão aí para a glória de Deus, iniciando nossa célula. Hoje a célula vai ser divertida. Tem umas paradinhas legais aqui pra gente conversar, diferentes. Não é comum a gente tratar sobre elas, mas estão ali, fazem parte do imaginário coletivo de todo mundo e vai ser engraçado em alguns aspectos, e é claro que a gente vai, obviamente, aprender e falar sobre Jesus, que é o que a gente mais ama. Amém? Então, para manter aí os nossos costumes e as nossas tradições, todos os sábados às 17, vamos iniciar orando, glorificando a Deus através das nossas vidas. Então, te convidar aí para fechar os seus olhos onde você estiver e inclinar não só a sua cabeça assim para baixo, como o coração, e pedir para que Deus fale com a gente, conosco, todos nós. Amém? Senhor, nós agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá no dia de hoje de aprender e receber da Tua Palavra, que não seja mais um dia como qualquer outro, que não seja só uma agenda, que não seja só um encontro, que não seja só uma palavra, que não seja só uma mensagem, mas que haja uma transformação de vida através de corações dispostos a receber e ouvir mais de Ti. Novamente te peço, Deus, como tenho te pedido ao longo desses últimos sábados, que seja o nosso coração como uma terra e que a Tua palavra seja como uma semente e que venha frutificar, quem sabe 30, 60 ou 100 por um. A Tua palavra ela é viva e é eficaz, ela é mais cortante do que uma espada de dois gumes, pronta para discernir e causar divisão entre alma e espírito e discernir os nossos pensamentos. Por isso nós sujeitamos agora a nossa vida, inclinamos o nosso coração, com esse coração grato, Senhor. Tira, Deus, do nosso coração, da nossa mente, dos nossos olhos, toda a aflição, toda a inquietação. Tira a ansiedade, Deus. Te pedimos não como quem te dá ordem, mas como quem precisa, Senhor. Como quem depende de Ti. É assim que iniciamos, Deus, este período, agora este momento de palavra, com um coração humilde. Em nome de Jesus. Simbora! O tema da célula de hoje é coisas que Jesus nunca disse, mas que as pessoas acreditam. Falei que ia ser engraçado essa célula. De novo, coisas que Jesus nunca disse, mas que as pessoas acreditam. É normal estar no imaginário comum esta figura e esta persona de Jesus. Até porque a gente vai ouvir, eu acho que todo mundo, pelo menos uma vez no dia, durante 365 dias no ano, vai ouvir a palavra Deus. Seja um Deus me livre, ou um Deus abençoe, ou se Deus quiser, ou fica com Deus, ou vai com Deus. Então a palavra Deus, ela está muito no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E não só a palavra, que aqui a gente acabou de ver que ela está vinculada a algumas frases de cunho popular. Existem algumas expressões que parece que são frases que Jesus disse, ou parece que são frases que Jesus diria. Então a gente vai pegar algumas, né? São muitas e muitas e muitas, mas a gente vai pegar 5, a gente vai tratar de 5. E conversar sobre algumas dessas e fazer um contraponto com o que a Bíblia fala, né? O que Jesus mesmo fala. Há muitas vozes nesse mundo, mas nos cabe discerni-las. Muitas vozes de todos os lugares, e precisamos saber qual é a de Jesus. Nesse mundo de muitas vozes, muitos acreditam no que estão ouvindo e não foi Jesus quem falou, mas faz parte do imaginário popular. Então, pensando nisso, estamos separando aqui 5 dessas coisas que Jesus não falou, mas as pessoas acreditam. Número 1, então não tem uma ordem específica, pegamos aqui 5 aleatórias. Número 1, a voz que diz, abre aspas,
siga o seu próprio coração. Fecha aspas. Jesus nunca disse isso. Jesus disse o que está em Mateus 4,19. Vamos lá. A frase é: siga o seu próprio coração, e a gente vai fazer o contraponto a partir de Mateus 4,19. Mateus, o primeiro livro da Bíblia do Novo Testamento. Então, um pouquinho ali para além da metade, Mateus, primeiro evangelho, capítulo 4, versículo 19. Que diz: E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. É muito louco, porque, assim, só o contexto dessa frase, né, que Jesus chamou ali para ser seus discípulos a ralé da sociedade. Muitos deles eram pescadores, que foi o caso de Pedro. Perdão. Foi o caso de Pedro, ele era pescador. Mas Jesus faz um trocadilho ali, uma brincadeira com a profissão dele, dizendo para sigam-me, eu os farei pescadores de homens. Eu farei pescadores de uma pesca realmente transformadora, de uma pesca realmente maravilhosa. Então Jesus nunca disse siga o coração, mas pediu para que nós o seguíssemos. Jesus disse ali em Mateus 4,19 um conselho profético dentro disso. Tem outra passagem, né, que não foi Jesus que disse, mas que endossa um pouco do ensinamento de Jesus, que é o que está ali no profeta Jeremias, que é um profeta, né, que a Bíblia dá destaque ali no Antigo Testamento, melhor dizendo. E então Jeremias, lá no Antigo Testamento, no versículo 17, no capítulo 17, versículo 9, então tá lá, ó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, capítulo 17, diz assim: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Então você vê, a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso e que ele não tem uma cura para esse engano, né? Então a gente não pode, a partir disso, condicionar a nossa vida ao coração. É dele que surge de fato os sentimentos, o amor verdadeiro, as paixões. E vejam, o coração se engana quando se ama, se engana quando se apaixona. E ele é levado para um lugar onde a Bíblia fala para não confiarmos no nosso coração. Então, a gente pode, neste momento, ao invés de confiar no nosso próprio coração, confiar em Jesus. Em vez de seguir ao nosso próprio coração, seguir a Jesus. Tópico 2. Voz que diz: seja fiel a si mesmo. Jesus também nunca disse isso. Pelo contrário, lá em Mateus, capítulo 16, voltando para Mateus, versículo 24, diz: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então Jesus disse aos seus discípulos, abre aspas, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, acreditar em si é uma outra cilada que a gente ouve, que Jesus nunca disse. Jesus, pelo contrário, disse: creiam em mim. Jesus, pelo contrário, disse: se você quiser me acompanhar, creia em mim, negue-se. Outra coisa que Jesus nunca disse: acredite em si mesmo. Lá em Mateus, vamos lá para João, capítulo 14. Mateus, Marcos, Lucas, João.
14:1 diz assim: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Então, Jesus nunca disse para a gente acreditar em si mesmo. Não é que a gente não pode acreditar em nós, é que quando depositamos toda a nossa fé em nós mesmos, acabamos caindo numa cilada. Jesus, porém, disse, né? Creiam em mim e não se perturbe o coração de vocês. E creiam em Deus. Olha que maravilhoso. Então ele está nesses 3 tópicos pedindo um espaço na nossa vida de confiança e de credibilidade. Tópico 4. Voz que diz, viva tua verdade. Pelo contrário. E aí, Tiagão? Já falo com você. Vou dar um contexto aqui rapidinho. A gente está falando sobre frases de cunho popular que elas parecem estar na Bíblia ou parecem estar ser frases que Jesus disse, mas não necessariamente foram, e a gente vai estar fazendo um contraponto do que do que se diz no dito popular e no que de fato Jesus disse. Estamos no 4, a gente vai falar de 5, eu já volto pro 3 para você pegar o fio da meada. Jesus disse lá em João 14:6. Então a gente está em João. A gente leu 1, agora o 6 diz assim. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então a voz que diz, viva a sua verdade, Jesus pelo contrário diz, né? Eu sou a verdade. E aí tem um outro versículo que é famoso, que é João 8:32. Vamos voltar um pouquinho no Evangelho de João. Talvez de todos que a gente leu aqui, esse seja o mais famoso. Que diz: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Então, por exemplo, muitas dessas frases, né, e mais popularmente agora, dentro do contexto de redes sociais, e talvez muitas delas também vinculadas a alguma espécie de motivação ou tentativa de motivação, ou um auxílio que a gente poderia dar para alguém quando a pessoa está indecisa ou nós mesmos estamos indecisos, a gente coloca isso como bússola. A busca pela verdade, né? Então, porque assim, existe ali um grau de subjetividade sobre as nossas pretensões e vivências, e Jesus reivindica para si esta autoridade de ser ele a verdade, né? Então ele diz assim, e conhecereis a verdade os libertará. Então, é uma reivindicação muito severa, que você não ouve, ou pelo menos, né, não seria normal qualquer pessoa falar ou atribuir a si mesma. Então, eu sou a verdade. Assim, eu, Guilherme, eu teria zero condições de falar qualquer coisa nesse sentido. Por mais que existisse ali dentro de mim alguma moralidade, algum nível de moralidade, talvez eu não conheço ninguém hoje, que não é exceção do próprio Cristo, né, que falaria ou que teria condições de falar: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, é um ponto de atenção para a gente considerar. Outra voz, tópico 5, outra voz que diz. Essa daqui talvez dos 5 tópicos, essa talvez está vinculada ao número 1. Essa seja talvez a mais popular, que ela é assim, outras vertentes, né? Outros sinônimos que acontecem. Desde que você esteja feliz, é o que importa. Ou, se você está feliz, tudo bem. Isso é uma frase popular, tem ali algum aspecto de positividade, parece ser uma frase bíblica, ou parece ser uma frase que Jesus disse, mas pelo contrário. Lá em Mateus capítulo 16, vamos lá. Interessante essa. (16, 26) diz assim:
Pois que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Então, assim, o contexto dessa passagem, né? Jesus ele está já predizendo a sua própria morte e ressurreição e faz ali um alerta sobre a nossa busca e a nossa pretensão por aquilo que a nossa sociedade ou que o mundo pode oferecer. Vamos pegar 3 dessas coisas. Poderia ser fama, dinheiro e fama, dinheiro e poder. Beleza. São buscas legítimas que não tem em si algo de mal buscar ou desejar ou viver elas. Só que, veja só, quando a gente diz se te faz feliz tudo bem, Jesus então ele te permite, né, percorrer essa jornada até ter esse acúmulo de coisas, todas essas coisas, para então perguntar, que foi o texto que a gente leu agora em Mateus 16. Ele faz a pergunta, beleza, conseguiu tudo, tá aí na sua mão, conseguiu o que o seu coração desejou, né, o que você atribuiu como felicidade conseguir. Beleza, perguntinha aqui. Pois, que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Então, é que ele está ensinando, né? O que de fato vale, né? A busca pela nossa vida não são essas coisas e sim a própria salvação nele. Porque se pegarmos esses 3 aspectos, o que já é difícil juntar os 3, e quisermos usar isso como moeda de troca para a felicidade ou para a salvação, talvez não vamos encontrar. Porque de fato, se de fato isso trouxesse felicidade, nenhum rico nunca se suicidaria. Nenhum famoso, nenhum poderoso não viveria infeliz dentro dos palácios, dentro das mansões, dos carros e tal. Então parece que existe ali alguma felicidade que é possível encontrar sem ter tudo isso. E outra crítica muito engraçada que a Bíblia fala, né? Que é um outro contraponto interessante para esse estilo de vida, que atribui a felicidade como ponto central, essa é uma brincadeira, né? Tipo, o mundo ele não gira em volta do nosso umbigo. Aí lá em Filipenses diz assim, deixa eu abrir, capítulo 2, versículo 4. Abre aspas. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. É curioso, então, porque a proposta, Filipenses é uma carta escrita para uma igreja, né? Então a proposta é, beleza, aquilo que é para você é importante, mas o que é importante para os outros também é importante. Então ele contrapõe uma outra vez, o texto, né? Ele contrapõe uma outra vez esse comportamento egoísta da busca pela própria felicidade. Então, repassando os 3 pontos. O primeiro, né, não tem uma ordem específica, né, ou um grau de prioridade entre elas, ou uma hierarquia. Siga o seu próprio coração. Não é uma coisa que a Bíblia fala. Pelo contrário, Jesus disse, sigam-me e eu os farei pescadores de homens. E o texto lá em Jeremias diz que o coração ele é enganoso, mais do que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Uma outra voz diz, abre aspas, seja fiel a si mesmo. Jesus, pelo contrário, diz, se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Uma outra voz diz, acredite em si mesmo. Jesus, pelo contrário, diz, né? Creiam, não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus e creiam também em mim. A quarta voz diz, viva a sua verdade. Jesus, pelo contrário, disse, eu sou a verdade, o caminho e a vida. E por último, se você está feliz, tudo bem, é isso que importa. Jesus, pelo contrário, diz assim, de que adianta ganhar tudo isso e perder a sua alma. Amém? Então esta é a célula de hoje.
uma coisa que eu tinha pensado nem tá na parte da célula, só uma curiosidade pra gente conversar. O primeiro conselho que eu sempre dou é: vai na Bíblia, vai direto na fonte. Tipo assim, isso parece que é uma frase, ou parece que tá na Bíblia, então beleza, vamos ver se tá lá e se é exatamente isso que o texto diz, porque aí não tem chance de erro, né? Se tá escrito, tá escrito. Aí beleza, o próximo trabalho é interpretar o que tá escrito. Agora, não tá escrito, então já descarta como uma forma de, beleza, não vou pautar a minha vida nessas outras vozes, porque aí seria como se apegar em coisas que não nos dão sustento. Mas a palavra de Deus, ela se propõe a nos dar esse sustento. Ok, isso é suficiente pra gente só crer e seguir a nossa vida? Para a maioria das pessoas é, para uma parcela das pessoas não é. Então, beleza, vamos deixar para as pessoas que se satisfazem com o que está escrito, beleza, não vão questionar, vão seguir fielmente, vão seguir cegamente. Ok, essas pessoas têm um espaço dela reservado para a gente conversar sobre. Vamos pegar uma parcela de pessoas que parece que é o nosso perfil aqui, daquelas que questionam, beleza. Não existe hoje, então estou falando a respeito do texto da Bíblia, né? Então, o que me faz acreditar que o texto ali é um texto verdadeiro ou confiável? O que me faz? Beleza, existe ali uma parcelinha que é necessário de fé, não precisa de muita, mas precisa de um pequeno, uma parcela de fé. E para explicar a fé e por que ela é útil, e por que ela é necessária para entender a Bíblia, eu geralmente não falo, você tem que crer porque crê, ou crer porque é Deus que está dizendo, ou crer porque está na Bíblia. Isso tem um fundo de verdade, mas para alguma parcela de pessoas isso não é suficiente. Então o que eu falo? Então vamos pegar um dia que a gente quer passear, dar um rolê pela cidade de ônibus. Existe uma convenção social de que eu vou fazer um sinal com a mão, que seja com o dedo, com a mão, levantar o braço. Primeiro, eu vou crer que o motorista, a partir do sinal, ele vai parar. Isso já é uma porção de fé. A gente não vê no dia a dia. O que me garante que o motorista, eu vou dar o sinal de parada e ele vai parar? Bom, em tese nada me garante, mas em tese também, tudo que eu vivi, todas as minhas experiências e tudo que as outras pessoas também fazem, me levam a crer que, como todo mundo faz aquilo e o motorista sempre para, via de regra, isso é uma parcela para mim que me leva a crer que eu vou dar sinal e esse busão vai parar. Beleza. Então, quando a gente está falando de Bíblia, a gente pode observar então todo o contexto geral do que acontece em torno que leva as pessoas a crerem. Então, isso é um que a gente chama de evidência. Beleza, isso é uma. Tem outra? Tem. Um outro exemplo que eu gosto de dar a respeito da fé é: entrei no busão, tinha um letreiro lá que seja Praça Ramos, que é o que passa aqui na porta. Praça Ramos, o que me leva a crer que aquele busão que está escrito Praça Ramos vai me levar de fato à Praça Ramos de Azevedo, lá no centro da cidade. Bom, nada me leva a crer. Na mesma medida de que, por fato de estar escrito lá no letreiro e de que normalmente todos os ônibus eles vão para o lugar onde eles estão dizendo que vai, isso é um outro elemento de fé que me leva a crer que eu vou entrar, me assentar lá no banco e só esperar, pagar a passagem ali e só esperar que o motorista ele não vai ser maluco, ele vai de fato levar ao lugar onde ele está prometendo ou está fazendo um combinado ali de que o letreiro vai ser cumprido, ele vai me levar para Ramos. Então, a fé é mais ou menos isso. Então, você crê, você tem ali uma evidência que seja mínima, mas existe aquela parcela sua de dar o sinal ou entrar no ônibus para, naquele contexto, descobrir por si mesmo se aquela fé de fato faz algum sentido. Então, é uma parada que tem um cunho objetivo e subjetivo ao mesmo tempo. Isso é suficiente? Ainda não. Então, beleza, a gente não precisa negar a história, o que podemos saber é que não existe um manuscrito original da Bíblia, não existe. Mas existem manuscritos, então o que o texto se propõe, né? Isso aqui em tese,
é a Bíblia, né? Mas isso aqui tipo assim, é um livro editado e tal, que tem por premissa não ser alterado nos últimos 2000 anos. Então isso já é uma premissa dentro do contexto da Bíblia. O que se faz não é tema, né, da nossa célula, mas só falando do porquê a gente pode confiar. Se pega um manuscrito mais antigo que existe e confronta com outros. Então tem um do Oriente Médio e tem outro ali da Ásia Menor. Você vai confrontar os dois textos e vai ver se eles estão exatamente iguais. E isso é uma das evidências que mostram a confiabilidade do texto, do tipo, não foi alterado ao longo dos últimos anos. É óbvio, né, que quando a gente vai passar para um outro idioma, que os idiomas originais dos escritos da Bíblia eram sempre grego, aramaico e hebraico. Para o português existem diferenças, né? Então, às vezes não existe uma palavra que é o equivalente verdadeiro, mas a gente sempre tem esses manuscritos mais e mais antigos que são uma fonte confiável de pesquisa e de busca e de confronto se o que está ali é o de fato o que está escrito. Então, sobre aquilo que se fala, sobre aquilo que se está escrito. Então, isso aqui são só elementos para a gente ver que as palavras de Jesus, né? Quando a gente estiver falando sobre ele e sobre o que ele falou, a gente tem que necessariamente olhar na Bíblia, porque existem vozes aleatórias no mundo que a gente vive que vão falar muitas coisas sobre tudo. E parece que no mundo que a gente vive todo mundo tem algo a falar e parece que todo mundo sabe o que está falando, muito embora a gente saiba que não é assim, né? Não é possível alguém acertar em tudo. Mas existe a parte da Bíblia que é um texto confiável, que reivindica para si um manual para a gente viver, e aí a gente vai botar ali aquela parcela de fé para, beleza, tá escrito isso, vou testar no meu dia a dia, ver se funciona ou não, se isso é verdade ou mentira. E a forma mais confiável é olhando para o que de fato Jesus falou. Amém? Para encerrar, vou orar, fazer uma oração breve. O que eu tenho repetido, fiz essa oração no começo da célula de hoje, nas outras anteriores também, que isso aqui não seja só um encontro, não seja só um evento, não seja só uma mensagem, não seja só um texto, não seja só uma leitura, mas que de fato tenha ali um aspecto de transformação e mudança de vida, porque não é possível esse texto ter se mantido sendo pregado em diversos contextos, ter se mantido intacto ou ter se mantido vivo e não surtir efeito na vida de ninguém. Não seria possível. Então, se esse não tem um poder, então vamos procurar um outro melhor. Amém? Deixa eu só beber uma água aqui rapidinho. Fecha o olho aí. Se puder, incline o seu coração. Falar com Deus e pedir que essa palavra seja como uma semente plantada nos nossos corações e que venha frutificar. Senhor Deus, nós te agradecemos pelo dia de hoje, pela essa oportunidade desse encontro, porque estamos vivos e estamos bem, porque conseguimos assimilar, porque conseguimos raciocinar, porque conseguimos confrontar a Tua Palavra com a nossa própria experiência e porque a Tua Palavra consegue confrontar a nossa vida. Que de fato seja como uma semente plantada no nosso coração e que venha frutificar, que não se perca, que não se disperse, que não seja inútil, que não seja sem finalidade alguma, que as minhas próprias inclinações nunca estejam acima da preciosidade da Tua própria palavra, que eu nunca cresça mais do que a Tua palavra, que eu nunca fique mais famoso do que a Tua palavra. Mantenha sempre o meu coração e o nosso coração humilde para termos esse aspecto de aprendiz, de querer aprender, de querer ouvir, de saber que não sabemos de tudo e que o Senhor sabe que Tu és o dono da verdade, Tu és o dono da sabedoria, Tu és o dono do conhecimento de toda a ciência e nos colocamos como aqueles que precisam. Nós oramos e Te agradecemos. Obrigado por mais essa oportunidade. Já apresentamos a célula da semana que vem em Tuas mãos, Senhor. Que seja tudo sob debaixo do Teu controle, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Quer falar algo, Tiagão? Não, só de boa aí, Gui. Desculpa o atraso aí também.
Tamo junto. E depois, onde eu tava sapeando no Netflix, eu vi aquele The Chosen. Você chegou a assistir isso daí? The Chosen, eu assisti alguns episódios de séries cristãs, essa é a mais popular. Até de filme mesmo, tá muito hypado, deve estar na terceira temporada e ela traz um lugar mais humano pra pessoa de Jesus, ela é interessante. Assiste um episódio e você vai ver como é. Não, tô vendo que as avaliações estão ali estrumbadas, tipo assim, é o bagulho mais visto, mais em alta. Aí eu falei, caramba, o bagulho tá repercutindo mesmo, né? Eu vou te Já contar tô uma tempo. curiosidade. Ela é uma série ela é recente, mas ela deve estar na terceira ou quarta temporada. Eu não assisto, tá? Porque eu não assisto nada na real. Mas ela, pra primeira ou pra segunda temporada, eu acho que foi na segunda, eles abriram uma parada de financiamento coletivo, porque ela é uma série independente, ela não é uma série original Netflix. E aí, pessoas do mundo todo, uma delas, dei lá um dinheirinho pra eles produzirem a série e tipo, parece que ela é muito legal. Tá bom, no momento certo eu vou dar uma conferida. Uhum. Ver um episódio que tipo, ele já é um bom indicativo de como é a série toda, assim, tipo, o contexto de como que ele fala. E é interessante. Só que não usa ela para ter todas as impressões do que tá na Bíblia. Vai gerar ali algumas perguntas, né? Tipo, isso tá na Bíblia mesmo? Porque às vezes não tá. Ali é só um. Tem várias e várias licenças poéticas. E aí é o que eu falei na cela. Quando tiver alguma dúvida, tem que olhar na Bíblia e ver se o que tá ali é aquilo mesmo, sacou? Mas é legal para se divertir. E outra coisa que eu falo pra você também, tipo, dessas frases, dessas expressões, tem umas também que são muito cringes populares, assim, que é engraçado, né? Por exemplo, assim, ó, pra baixo todo santo ajuda. Exato, exato. Ele tem, tipo assim, ó, as coisas que não Tem tem. uma boa também que eu não falei, que é a voz do povo é a voz de Deus. Isso parece que é bíblico, mas não é, não é. É isso. Demorou até segunda-feira, tamo aí. Ótimo final de semana. E sabadão estamos mesmo horário, mesmo bate local, mesmo bate horário. Tamo junto, pessoal. Tamo Com junto, Deus aí. Até a falou. próxima aí. E se cuidem aí no domingão. Valeu, falou. Valeu.